Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos no episódio 2 do módulo 5 da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã. E hoje nós vamos tentar responder uma pergunta. Vida eterna, podemos confiar? Vou contar uma história para começar, para vocês terem uma ideia de como a gente pode olhar essa coisa. No Brasil, de não tantas décadas atrás, não existia o cartão de crédito. Então, quando eu viajava a negócios, eu tinha que levar uma maçaroca de dinheiro, porque também, além de não ter cartão de crédito, demorava 2 semanas para compensar um cheque entre São Paulo e Curitiba. Então, quem viajasse tinha que levar o dinheiro vivo para poder pagar as suas despesas. Que não era assim um negócio muito tranquilo, né? Porque você estava com aquele dinheiro todo, conforme a duração da viagem, e você podia ser assaltado, etc. E aí veio o grande dia em que o Bradesco lançou o cartão de turismo, que era o cartão de crédito, como se chamava naquele primeiro momento. Eu soltei rojões de alegria porque eu viajava muito a negócios e quando o gerente da minha agência me ligou para dar essa boa notícia, eu disse, pode mandar para mim, eu estou querendo. Diz, calma, cara, não é bem assim, você primeiro tem que preencher um cadastro. Mas vocês me conhecem, dizem, mas é um cadastro para crédito, porque você vai usar o dinheiro do banco para pagar as contas e só depois você vai reembolsar o banco. Então tá bom, manda o cadastro aqui. Esses eram os bons tempos em que os bancos tinham funcionários à beça, então podiam mandar um cara para o seu escritório, tal, etc. Então ele mandou para o meu escritório, preenchi aquilo lá, e eu tinha um problema muito sério. Na minha vida inteira, eu não peguei crédito para mim. O que eu comprei à vista. Eu não gostava da ideia de ficar devendo, de ter prestação, etc. Isso foi muito antes de eu ser cristão. Depois que eu virei cristão, aí então é que acabou de vez essa ideia. Mas eu não tinha experiência de crédito, então o cadastro pedia essa informação, onde é que você já tomou dinheiro emprestado, onde é que você já comprou a crédito, e nos dois eu coloquei em lugar nenhum e lugar nenhum. E fiquei aguardando o meu cartão que não vinha. Aí o que veio foi um telefonema muito encabulado do gerente da agência. Era o tempo que o gerente virava nosso amigo, ele passava algum tempo na agência. E disse, Thomas, você não acredita, negaram o seu cartão. Mas ele me explicou por quê. Porque você não tem experiência de crédito, eles não têm como saber se você é um bom pagador. Diz, mas cara, você não disse para eles que além de eu não ter crédito, eu tenho, não é muita coisa, mas o que eu tenho de poupança, de vida, está aplicado aí no banco? Eu disse, mostrei. Mas eles continuam naquela que eles não têm experiência de crédito, então não podem te dar crédito. Muito bem. Eu pedi um novo cadastro. Acho que devia ser assim o começo dos anos 70. Pedi um novo cadastro, disse, eu posso apontar algumas coisas que talvez interessem ao banco. Então, quando veio experiência de crédito, tinha aquela parte dedicada a bancos. Aí eu coloquei os maiores bancos internacionais. Morgan Bank, Citibank, Deutsche Bank, eu não sei, eu pus, onde cabia, eu pus banco internacional. Tá certo? Tipo de crédito, tipo de operação, crédito internacional. Valor, minha cota parte da dívida externa do Brasil. O gerente não leu, mandou adiante. Então, pouquíssimas horas depois,
eu recebi um telefonema angustiado deles perguntando se eu realmente desejava o fim da carreira do gerente por ele ter encaminhado essa minha proposta para a diretoria de crédito. Diz, bom, aí eu tenho que consertar a situação, porque eu dei uma de carioca, mais vale a piada do que até do que a amizade, né? Então, eu tenho que consertar essa situação. Eu fui e acampei lá na Cidade de Deus. Eu não sei por que chamam um centro bancário de Cidade de Deus em Osasco. Enfim, eu me acampei lá até que eu fosse recebido pelo diretor do cartão de turismo e expliquei para ele com muita calma que, olha, eu tenho isso, tudo pago, é meu, tenho isso aplicado com vocês e não tomo dinheiro emprestado porque eu acho que é uma bela maneira de eu não fazer um pé de meia para a minha velhice. E ele disse, olha, você tem razão, pensando bem, você tem razão, nós estamos sendo inflexíveis e você tem uma posição clara, tá bom, enfim, sai de lá com o cartão de crédito, que bom. Então, nosso problema com a vida eterna é um pouco parecido, porque nós não temos experiência sobre esse assunto. Nós nunca tivemos a oportunidade de fazer uma visitinha assim, tipo... vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, quando você está no último ano do colegial, você faz uma visita organizada com um guia, etc., nas universidades onde você gostaria de estudar, para você conhecer melhor, para ver o que tem, o que não tem, se aquilo é do seu agrado, se aquilo te atrai, etc. Nós não temos essa possibilidade. Deus não nos oferece, olha, dia 15 de agosto vai partir um ônibus especial para a Nova Jerusalém, para vocês verem como está todo mundo feliz lá e vocês vão poder até beliscar uns negócios do nosso banquete para você ver como é gostoso, etc. Vocês vão poder fazer uma prova de gosto lá, né? Como se faz com vinho, agora até com café se faz. Não temos essa oportunidade. Ninguém que morreu cristão voltou para nós para dizer, olha, está ótimo aqui, venham sim, convertam-se, porque é uma maravilha. Não temos isso. Nós só temos o quê? A promessa. Só temos a promessa. E quem fez a promessa? Foi Jesus. Bom, Jesus ressuscitou. Ele prova que era Deus. Quem me garante que o mesmo vai acontecer comigo só porque creio em Jesus? E a resposta está exatamente na pergunta. Porque as promessas em que nós cremos têm o valor não em si só como promessas. Elas têm o valor que lhes é dado por quem está fazendo a promessa. O valor é Deus. Ele valida a si mesmo e ele valida as suas promessas. E se nós olharmos a Bíblia, se lermos a Bíblia, nós vamos ver quantas promessas Deus fez e que foram cumpridas. A última que falta é o grande final, que é a volta de Jesus e o ressuscitar, a ressurreição de todos que morreram na fé para estar com Ele para o todo sempre. Abraão creu na promessa de Deus. Teve um filho, Isaque.
Dessa promessa simples, nasceu um povo, que é o povo de Israel, o povo judeu, e nasceu também a Igreja de Cristo, porque Jesus é descendente de Davi, que era rei dos judeus. A promessa de Deus, tanto para um povo forte, como para um povo que não se poderia contar quantos de tantos que seriam, que era mais do que o próprio povo descendente do sangue e da carne de Abraão, foi cumprida. Deus disse para Moisés: vai lá e fala com o faraó que ele tem que libertar seu povo. Eu estou por trás dessa promessa que eu te fiz, que eu vou liberar o povo da escravidão do Egito. E ele foi, muito a contragosto, mas Deus libertou o povo da escravidão. Chegaram na terra prometida, depois de 40 anos no deserto, em que Deus disse: olha, eu vou manter vocês. Deu pão para eles todo dia, deu comida para eles todo dia. Chegaram num país dominado por forças muito superiores. Deus disse: esse é o seu país, pode entrar. Mas eles são muito superiores a nós, através de Josué e Calebe. Eles receberam a resposta: se Deus está conosco, quem será contra nós? E entraram no país e derrubaram os muros de Jericó só tocando trombeta. Promessa de Deus: confia em mim. Então nós estamos numa situação hoje privilegiada em comparação com pessoas de outras épocas. Porque nós temos um sem número de promessas cumpridas por Deus. Se Jesus fez essa promessa, eu confio no prometedor. Porque ele já se provou mais de 1000 vezes. O que eu tenho mais a querer? E sua promessa não é simplesmente que nós vamos ter uma vida eterna. Eu não sei se algum de vocês já viajou para fora do Brasil, já visitou a Europa, visitou os países que têm catedrais, e lá você vê os quadros também nos museus. Os anjinhos são todos criancinhas com asas tocando harpas. Neca, não é isso que nós vamos ser. Nós vamos receber um novo corpo. Aquele que Jesus estava usando quando ele visitou os seus discípulos depois da sua ressurreição, que era um pouco parecida com ele. Dava para reconhecê-lo, tinha as feridas, eu acho que ele talvez ainda ostente essas feridas até hoje, no céu. Que essa é a marca dele. Mas isso é presunção minha, não levem isso ao pé da letra. Mas o fato é o seguinte: ele disse: vocês vão ter um novo corpo. Paulo repete: vocês vão ter um novo corpo. E esse corpo, isso para mim hoje então é valiosíssimo. Não sei como é que está o seu corpo, mas o meu está um corpo de um cara que ontem completou 86 anos. Alegria da indústria farmacêutica. Sabe, aquele cara que está andando na rua tranquilo, que sou eu, na Avenida Paulista, digamos, aí vem um cara de terno caro, atravessa a rua correndo, me dá um abraço. Eu digo: mas quem é você? Por que você está me dando esse abraço? Ele diz: você é a causa de eu ter recebido um bônus deste tamanho no final do ano. Pois é, eu sou diretor de marketing de uma indústria farmacêutica. Você acha que eu não quero esse corpo incorruptível, eterno? Claro que eu quero. E não precisa ter a minha idade para isso. Porque você não sabe quantos anos de vida você vai ter. Eu também não sei, eu não sabia que eu ia ter essa idade. Mas o fato é que nós temos uma promessa de um corpo incorruptível. Viveremos sempre
já não mais com esse acesso virtual a Deus sem vê-lo, nós estaremos na presença de Deus para o todo e sempre. Nós não conheceremos mais a tristeza, não derramaremos mais uma lágrima, não teremos que ficar indignado com nada. Adoraremos espontaneamente o nosso Senhor e Salvador, com júbilo e alegria permanente. Eu acho que eu serei aquilo que eu deveria ser no âmago do meu ser, para isso que Deus me criou, um adorador dele. Como é que isso vai ser, eu não sei. Eu não sei se é só ficar cantando louvores ou se é uma coisa que vai fluir naturalmente de mim, a adoração através de palavras e atos que ele tenha para eu fazer. Eu não tenho detalhes de como é que é a vida eterna, porque a Bíblia não nos dá. Porém, eu sei que vai ser boa, porque eu não terei mais uma lágrima, uma tristeza. Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios que se cremos em Jesus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis das criaturas. Se a nossa expectativa se limitar a receber bênçãos como saúde, prosperidade, um casamento feliz, filhos maravilhosos, não seremos vencedores. Ao contrário, perderemos feio. Não confiar nas promessas de Deus feitas a nós por seu Filho Jesus é sinônimo de não crer em Jesus. Pense nisso. Se você não crê na promessa da vida eterna, tranquilamente se entrega essa promessa para você vir a realidade. Se isso não acontecer, você não crê em Jesus. Porque você não crê na validade de Jesus como prometedor. Eu tive uma experiência muito infeliz, vários anos atrás, numa outra igreja, em que, de repente, sem aviso prévio, eu fui jogado para falar para uma classe adulta, mas uma classe já mais de 60 anos, eu tinha menos do que isso. E foi assim, de repente, eu não tinha pauta, é que a pessoa que vinha falhou. E o que me deu na telha, meu Deus, o que é que eu vou falar, tal, me deu na telha o seguinte: olha aqui, gente, tinha 15 pessoas e tinha gente graúda dessa igreja, era uma igreja grande, assim, era batista, com batistas históricos, já gente firme na igreja, já há mais de uma geração, diáconos, presbíteros, tal, gente assim, mas tinha 15 pessoas lá. Eu recortei um pedaço de papel em pedacinhos e disse para cada um o seguinte: olha, responda, escreva aí simplesmente o seguinte, eu vou fazer a pergunta, você tem medo da morte? Não assina, só diga sim ou não. Tinha 15 pessoas, 14 responderam que sim, tinham medo da morte. Na discussão que veio depois, não ficou assim uma pontinha, um ou outro que disse, não, mas o que eu quis dizer é que eu tinha medo do processo de morrer. Bom, aí até é compreensível, né? Porque o processo não é daqueles que a gente quer encarar, não. Porém, de um modo geral, eles tinham medo da morte. E eu perguntei ao meu Deus aquele dia, como é que isso funciona? Como é que eu posso seguir a Cristo se eu não creio no que Ele fala? Se eu censuro aquilo que Ele fala? Digo, essa parte é boa, essa parte é maravilhosa. Amar ao próximo, comigo mesmo. Perdoar, difícil, mas Deus vai me ajudar. Vida eterna, não sei.
Mas foi Jesus que prometeu. Eu sei, mas não sei. Pense nisso, porque a nossa eficácia de vida, que realmente tem a ver com tentar ser uma imitação de Cristo, ela só é viável a partir do amor. E a Bíblia fala uma coisa muito importante em Hebreus, ele fala que o medo da morte, o autor diz que o medo da morte impede que amemos perfeitamente. Se eu não tiver liberdade de amar sem medo da morte, se em algum momento eu tenho que escolher entre o risco de morte e amar ao próximo, e eu escolher que eu prefiro não me arriscar, porque eu tenho medo da morte, eu deixarei de amar alguém. Deixarei de mostrar Deus a alguém. Isso me entristeceria muito na minha vida. Então pense nisso. Para leitura, eu recomendo João capítulo 3, versículos 15 e 16, e no capítulo 11, versículo 25. E leia também, aí é um pouco longe, é um pouco longo, desculpe, mas leia 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 58. E quando estivermos prontos para o nosso papo, quando estivermos juntos, a pergunta vai ser essa: você teme a morte? O que lhe ajudaria a vencer esse medo da morte? Fica o meu abraço, minha saudade, até a próxima vez que estivermos juntos.